desses espetáculos? Quem que está dando voz para esses personagens? Eu acho que é essa a reflexão. E sobre a arte na escola, a gente não chegou diretamente a ir nas escolas, a gente recebe as escolas no teatro. E é muito difícil. O ano passado eu ainda conseguia fazer algumas excursões com os alunos da noite para irem até o teatro. A maioria das escolas estaduais fecharam noturno. E a gente sabe que as crianças têm várias dificuldades de sair, por exemplo, num final de semana, pegar um metrô, e às vezes elas não têm o dinheiro para pegar esse metrô, às vezes a mãe não deixa, porque elas estão morando lá na periferia da periferia, e ir até o centro, que é onde o teatro está consolidado em São Paulo. Mas quando elas estão lá, é de uma emoção. A Nancy fala do choro, né? A gente fica a flor da pele o espetáculo todo, e quando termina, é um chororô, que está todo mundo tão tocado, tão emotivo, tão sensibilizado. E quando eu vejo as minhas alunas lá em cena, quando eu vejo as meninas que vão para lá, é uma coisa muito forte para a gente, que a gente vê também que a missão está se estendendo. E a gente está tendo algumas tratativas com escolas de levar o teatro para lá. E o que eu percebo é que eles não estão interessados em saber o que a gente vai falar, sobre o que a peça é. Eles estão interessados assim, teatro, ótimo, as crianças precisam de cultura. E não entendem que é o contrário, né? Essa é justamente a cultura, né? A necessidade do teatro. Então, é muito difícil quando eu falo com alguma coordenadora sobre levar a mulheres para a escola, perguntarem, mas o que fala a sua peça? Vocês vão conversar do quê? É teatro? Quanto tempo dura? Tá bom, pode vir. É uma coisa mais assim, e não entrar a fundo na temática, não ter uma questão de, dentro dessa temática, o que a gente pode trabalhar em outras aulas, o que os alunos vão fazer. Fica uma coisa assim, o aluno vai sair da sala de aula, é folga para o professor, vai tapar um buraco, e estou dando cultura, né? É a questão do conteúdo, né? Vou encher a cabecinha deles com alguma coisa, é um passatempo, é um entretenimento, né? Então, infelizmente, a gente não tem isso. Por um lado é bom, né? Ninguém questiona a gente chega lá e a gente apronta, né? A gente tem o nosso espaço. Mas é ruim porque a pessoa que está na linha de frente, no dia a dia com as crianças, não tem esse tipo de preocupação, né? Então, é deprimente, né? Eu achei umas coisas interessantes foram colocadas, que essa questão de você falar sobre um universo que não é o seu. E quando a gente fala de feminismo, machismo, a gente tem que entender que não são questões simples. Você pode pensar assim, mas eu não sou machista, então por que chato, eu não sou, ter que, né, ter essa coisa tão forte, ter que enfrentar isso, de repente a pessoa, uma feminista, me trata de um jeito e eu nem estava imaginando isso, né, quando eu fiz um comentário. Mas imagina uma pessoa que está sendo reprimida durante tantos anos. Imagina, por exemplo, você sente fome. A primeira vez que você vai comer, sentindo um tempão fome, você vai aqui, é a primeira experiência, então você está carregando muitas coisas dentro de você. Você está carregando raivas que vêm de outras situações. De repente, uma situação que eu estou tendo com você, necessariamente você não pensou naquilo como machismo ou feminismo, mas eu estou carregando uma série de situações que talvez você nunca tenha passado por aquilo e tenha parado para pensar porque sua realidade é outra. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que exercitar a generosidade com os outros. Eu lembro que teve o texto da Fernanda Torres, que foi muito criticado, foi uma questão muito forte que foi levantada, e que eu achei ótimo, porque ela acabou sem querer tendo um sincericídio ali, de que né, essa coisa, como eu via, né, a mulher, né, assim, sensual, a mulher negra sensual. E aí, depois, ela se deu conta que a visão dela era muito restrita a um universo que não sofreu as coisas que, de repente, aquela mulher que ela admirava tanto ia para casa e sofria, tinha uma outra visão daquela mesma situação. E que bacana ela ter ela sem querer falou aquilo, e aí ela ter se deparado com uma reação super forte com relação a isso, ela parar pela primeira vez para pensar que, poxa, uma coisa que ela carregava durante anos e que ela nunca falou,
e aí, de repente, aquilo ser colocado e aquilo ter sido, ter levantado uma série de discussões. Então, todos nós temos preconceitos, todos nós temos questões, e elas precisam ser colocadas. A gente não pode achar que aquilo não existe, ou achar que, porque eu não passei por aquilo, aquilo representa a verdade. A verdade é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu acho que se eu sou homem, eu posso falar de questões femininas, se eu sou mulher, eu posso falar de questões... Mas tendo esse cuidado, tendo essa questão que a experiência de vida que eu tive não representa a verdade. Então, se eu quero ir a fundo para falar sobre um tema, eu tenho que despejar minhas fragilidades, meus preconceitos, e eu tenho que realmente estar exposto ali para ouvir o outro, para ver o que eu estou retratando, né? Eu lembro... Teve uma entrevista, acho que da Marília Gabriela com o Marcelo Taz. E eu não lembro se eles estavam falando do Feliciano, que tinha falado que era uma vergonha ter um filho gay. Eles estavam nessa discussão. E aí o Marcelo Taz comentou que ele tem uma filha gay, que ele, naquele momento que ele viu aquele pronunciamento, ele ligou para a filha e falou: filha, posso falar de você aqui no meu programa? E aí ele chegou e falou: gente, eu tenho uma filha gay, eu tenho o maior orgulho dela, o maior orgulho da minha vida, e colocou aquela questão. E a Marília Gabriela falou assim: poxa, mas a gente está dando espaço para esse cara. A gente está falando sobre um comentário dele, um posicionamento dele. Cada vez mais a gente está dando espaço na mídia para ele. Mas aí o Marcelo Tassi falou assim: mas isso existe. Se ele está tanto na mídia, quantas pessoas não pensam que nem ele? E não se fala sobre isso. A pessoa, quando está numa posição que, tipo, liga a câmera, ela fala: eu penso isso, mas eu sei que se eu falar isso eu vou receber um monte de retaliações. Então, ele falou: eu acho que tem que ser colocado. Ele tem que falar, eu tenho que falar, e a gente tem que discutir até que em alguma coisa sensibilize as pessoas. Então, eu acho muito complicado a minha situação. Até que ponto você, porque ainda mais ele que é uma pessoa super articulada e manipuladora, que é difícil, né? Ele toma ali um microfone na mão dele, ele consegue colocar muito para o lado dele. Mas é uma questão para a gente se questionar. Todos esses problemas, o machismo, o feminismo, eles têm raízes muito complexas. Então, a gente também tem que parar para se perguntar: por que um homem é machista? Da onde que está vindo aquilo? Por que nasce o ódio? A gente tem o nazismo, por exemplo, ele representou um conjunto de muitas pessoas com muito ódio. Da onde aquilo veio? Né? A gente tem que conversar. Por que você se sente assim? Por que você se sente assim com relação às mulheres? Para cada vez mais aprofundar, né, esses questionamentos, cada vez mais colocar na pele do outro e ver que a minha visão de mundo não representa a realidade, né? É muito mais complexo do que a gente imagina. Pessoal, acho que é a última rodada. Se houver mais perguntas, a gente faz uma última ali e depois encerramos. Pode ser? Tudo bem? Vamos lá. Bom dia, eu sou instrutora de aprendizagem de uma grande entidade, né, de estágios e aprendizagem, e vi a Poliana e a Wanda falando da questão das orientadoras das escolas. E lá eu lido com jovens aprendizes na faixa de 16 a 18 anos, e exatamente por trazer eles aqui, eu comecei um trabalho, né, antes com eles. Então, para uma outra turma, eu propus que eles escolhessem uma personalidade feminina, qualquer uma no mundo, e que eles fizessem uma apresentação da forma que eles achassem melhor sobre a história dessa mulher que teve algum marco. Por opção deles, eles escolheram a Maria da Penha. E, no momento que eles estavam debatendo como ia ser essa apresentação, tal, a minha analista do polo entrou na sala, observou, saiu da sala e ligou para a gerente do programa pedindo uma advertência para mim, porque eu estava abordando a Lei Maria da Penha com os aprendizes. E a gerente, que teve um pouco mais de bom senso, e falou que isso não era razão para uma advertência. Então, assim, é realmente muito difícil quando você está dentro de uma instituição que te barra, mesmo quando você quer trazer para eles um assunto, né? Foi tema de Enem, o quanto não seria importante para
né, se fosse o ano passado, para eles fazerem esse trabalho. E é muito complicado. E aí eu paro para pensar e falo, eu estou num polo que tem 12 instrutoras, uma analista, 3 administrativos meninas, né, e a gerente do programa, e aí eu não posso falar da Lei Maria da Penha. Aí eu queria só que vocês comentassem um pouquinho por essa experiência que vocês têm de que é do centro da educação a gente ainda sofre esse problema, né, de ter que esconder as coisas. Obrigada. Olá, eu sou Afonso, faço jornalismo na sala A. Bom, eu queria perguntar um pouco sobre o papel do homem na questão do feminismo também, porque muito se fala do ativismo da mulher, que a mulher tem que se posicionar, e isso é uma realidade muito importante, mas o homem também pode participar disso. Por exemplo, há uma discussão se o homem pode falar que é feminista ou não, se existe homem feminista ou se isso é um absurdo. Então eu queria dizer, o homem, quando reconhece que tem alguns privilégios e tudo mais, mas quer lutar contra isso, ele tem um papel importante também nesse apoio. É isso, obrigado. Alguém quer comentar? Não sei. Sobre a Lei Maria da Penha, acho que todo mundo que está aqui, obviamente, conhece e ouviu falar, né? E esse ano, que foi quando a gente estreou esse espetáculo, a gente tem uma cena que a gente fala sobre a Lei Maria da Penha. A gente conta a história da Maria da Penha, a gente fala da criação da lei. E uma vez um cara perguntou, acho que foi para você, né, Nancy? Uma pessoa que viu a peça e perguntou, mas exatamente o que é essa lei? Para que ela serve? Então, as pessoas ainda não... A gente acha que está tudo tão... comum, né, normalizado, mas às vezes a gente precisa distanciar um pouco o olhar para ver que não está, né? E daí a gente se depara com situações assim, em que as pessoas defendem o silêncio sobre essas leis. E por que elas defendem? Porque elas não sabem? Porque o que elas ganham com isso, afinal? Então, acho que a questão é as pessoas, por que as pessoas ainda não sabem disso e não querem falar sobre isso? Porque aqui, onde a gente está, e no âmbito onde a gente vive, essas coisas são usuais, e se a gente se distanciar um pouquinho mais, elas deixam de ser. E isso é uma questão que não pode ficar no ar, é uma questão que tem que ser dita, redita, reformulada, reconversada, e como a companheira falou, tem coisas que a gente tem que entrar chutando a porta, né? E esse tipo de conversa é uma delas. Então, acho que é pensar por que quem que se beneficia com o silêncio sobre essas leis, né? Que foi uma coisa que a gente